Paz do Senhor, meu irmão. Deus abençoe a sua vida de maneira extraordinária. Evangelista Miguel de Souza, e nós vamos estudando aqui uma série de lições. Iniciamos as lições sobre o discipulado, as 26 principais doutrinas básicas do cristianismo. Seria o abecedário, né, de todo cristão. De repente você já fez o discipulado, mas nós vamos ter muita coisa interessante aqui que vai somar na sua vida espiritual. A lição de hoje, a nossa segunda lição, fala sobre conhecendo a Bíblia, tema dela, né? Você já imaginou um pedreiro que não sabe usar a sua ferramenta? Pedreiro que não sabe usar um nível de água? Triste, né? Carpinteiro que não sabe usar o seu serrote. Para que seja um bom profissional, tem que conhecer a sua ferramenta. Para ser um bom servo de Deus também, bom assim no bom sentido, né? De alguém que quer morar no céu. Não existe outra forma sem a Bíblia Sagrada. Não existe Deus sem a Bíblia e nem existe a Bíblia sem Deus. Porque a Bíblia é a carta magna de Deus enviada à Terra. A de Deus deixou para nós a nossa bússola, né? O homem tem que ler a Bíblia para ser sábio, crer na Bíblia para ser salvo e praticar a Bíblia para ser santo. Que Deus possa, através desta lição, trazer grandes mensagens para você. Então, conhecendo a Bíblia, o texto áureo diz assim: lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 7, 105, né? É um texto muito conhecido de todos os cristãos aí. Salmo 119, o verso 105. Lâmpada para meus pés é a tua palavra é luz para o meu caminho. Precisamos da palavra de Deus. O nosso comentarista desta lição é o nosso missionário, o nosso teólogo, Joel Dutra, né? Aqui a lição vem falar, em primeiro lugar, o primeiro tópico nos fala sobre a Bíblia em suas mãos. A Bíblia está aí, 66 livros, né? Divide-se em Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento contém 39 livros e o Novo Testamento 27 livros. Você vai ver que a Bíblia ela foi escrita por profeta, foi escrita por um estadista, que nem o próprio rei Davi. Ela foi escrita também por pessoas que nem Lucas, que era médico. Também foi escrita por pescadores, que nem o nosso irmão Pedro. Porque Deus ele é exatamente assim, um ser de mistério, né? Ninguém consegue entender Deus nem explicar Deus. Ele nos entende, mas nós não conseguimos, porque a nossa mente ela é muito frágil para entender Deus na totalidade. Mas vamos aqui então à lição, a Bíblia em tuas mãos. Ela divide-se em capítulo e versículo para que a gente possa melhor entender a palavra de Deus, né? Como ler a Bíblia na igreja, assim fica uma forma mais fácil. Então nós temos aqui, dê uma olhada rápida neste livro que está em suas mãos. Provavelmente veio à sua mente a pergunta: o que é a Bíblia? A Bíblia é uma coleção de livros. Vocês são 66 livros em apenas um. Isso quer dizer o vocábulo Bíblia, né? É coleção de livros. Aqui nós temos também há uma página na sua Bíblia, logo as primeiras folhas, onde estão escritos os nomes de todos os livros que formam. Procure ler e entender. Quando você abre a Bíblia ali nas primeiras páginas ali da Bíblia Sagrada, você vai observar que temos ali Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento é pela cifra AT. O Novo Testamento é pela sigla NT. Você vê ali que são 66 livros e as divisões temáticas da Bíblia, em primeiro lugar, elas são os 5 livros da Bíblia. São livros chamados livros da lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Depois vem os 12 livros, são livros chamados livro histórico. Josué, Juiz e Ruth. 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônica, Esdra, Neemias e Esther. Aí encerra os livros que são os livros históricos. Depois vem os livros chamados livros poéticos, que são Jó, Salmo, Provérbios de Salomão, Eclesiastes de Salomão e Cantares de Salomão. Aí encerra então os livros poéticos, ou um livro de poesia, como você queira. Depois inicia ali o livro do chamado Os Profetas Maiores. Profetas maiores não é que ele se destaca, assim maior em grandeza. Raramente quando nós olhamos maiores a gente pensa assim, foi maior que o outro. Não. É que esses profetas eles escreveram um pouquinho a mais que os demais profetas conhecidos como os profetas menores. A sua escritura atingiu um pouco mais alto.
Então a gente vê ali começa Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. São chamados os profetas maiores. Depois vem os profetas menores, que são 12. Até fiz uma colinha aqui porque os anos vão passando, né? E a idade vai chegando e a gente vai dar um branco. Então eu fiz uma colinha aqui, os profetas menores, que são 12. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Aí encerra o cânon do Antigo Testamento, composto de 39 livros. Tá? Depois inicia-se então o Novo Testamento, os 4 primeiros livros da Bíblia, chamados de Evangelho, os 3 primeiros, Mateus, Marcos, Lucas e João, chamados de Evangelho Sinótico, porque narra um pouco da biografia de Jesus e os milagres que Jesus operou. Já quando você lê o 4º Evangelho, que é o Evangelho de João, é o Evangelho que fala da divindade de Cristo. João apresenta o Cristo como verbo, mas apresenta também Cristo de forma divina, totalmente 100% homem, 100% Deus. Aí depois vem o único livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos. Aí depois começa as epístolas ou cartas paulinas. Começa em Romanos, 1º e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Depois vem as epístolas chamadas epístolas gerais. Começa ali em Hebreus, Tiago, Pedro, 1 e 2, 1º e 2º e 3º João e Judas. Aí encerra então o livro das epístolas gerais. E vem o último livro da Bíblia, chamado de Apocalipse, o livro da Revelação. Quando eu era criança, para a gente aprender rápido os 66 livros da Bíblia, mas eu vou cantar apenas dos 27 livros que são o Novo Testamento. Um corinho que a gente cantava assim: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, aos Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse. 27 livros são, e no Novo Testamento eles estão. Então você vê aí as divisões da Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Tá? Agora nós vamos ver aqui na sequência, nós vamos ver que o livro aqui, no segundo tópico, nós vamos aprender. No primeiro nós vimos sobre a Bíblia em suas mãos, conhecendo o livro, né? A gente viu aí que são 66 livros, escritos por 40 escritores no período de 16 séculos, em lugares distintos e diferentes. Mas a Bíblia ela é uma harmonia só. Se você pegar 66 ou 40 escritores e colocar eles em lugar diferente, ainda que você dê um tema para eles escrever, você vai observar que cada um vai seguir uma linha totalmente diferente. A Bíblia não, ela é totalmente harmonia, de Gênesis a Apocalipse. Né? Apesar de ter sido escrito por um período de 16 séculos, por pessoas diferentes, sem sequer se conhecer, a maioria deles, mas Deus aparece ali. E Cristo, ele é o tema central de toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, Cristo é o tema central de toda a Bíblia. O Antigo Testamento ele apontava para o Novo, para Cristo. E Cristo veio ali cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Eu poderia narrar aqui no mínimo 20 profecias do Antigo Testamento que se cumpriu na vida de Jesus, durante o ministério terreno dele, que foram de 3 anos e meio. Então nós vimos aqui a Bíblia em suas mãos. Vocábulo, Bíblia, que quer dizer coleção de livros, né? Nós vimos aqui a importância de conhecer ali as iniciais da Bíblia, Novo Testamento, Antigo Testamento. Nós temos também capítulos e versículos, né? Você quando vai ler a Bíblia ali, para melhor entender, é assim. Depois nós vemos aqui como usar a Bíblia, né? Diz assim: a primeira parte da Bíblia começa com o livro de Gênesis e termina com Malaquias, chama-se Antigo Testamento, ou simplesmente AT, que é as iniciais, já falei aqui ainda há pouco, né? Ao todo 39 livros. Então a primeira parte da Bíblia se chama-se Antigo Testamento. Depois de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, inicia-se o Novo Testamento, conhecido pelas letras iniciais de NT, e tem 27 livros. Tá? Muito bom a gente saber disso aqui. Você aprendeu que as duas divisões da Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, junto, somos 66 livros. É uma curiosidade porque o livro de Isaías também ele tem 66 capítulos, né? É muito interessante. Quer dizer você que a Bíblia sem Jesus seria como a matemática sem os números. A Bíblia sem Jesus seria como o mar sem as suas ondas. Não seria a mesma coisa. Então se completa porque Cristo é o tema de toda a Bíblia. Nós vemos aqui então, por que o
Para que o crente encontre facilmente o texto, cada livro da Bíblia é dividido em capítulos e versículos. O número de tamanho grande, ao lado esquerdo das palavras impressas, indica o capítulo e o menor se trata do versículo. Eu tenho um exercício aqui que não tem como passar. Nós estamos nos preparando, se Deus quiser, em breve vamos estar com uma câmera melhor. Vamos estar fazendo um trabalho com uma lousa para poder você acompanhar de maneira melhor. A princípios é uma forma assim, uma síntese, né? Para que você possa entender. O objetivo desse canal aqui não é ter seguidores, porque você e eu somos seguidores de Cristo. Então ninguém precisa aqui ser seguidor de ninguém, nós já somos seguidores de Cristo. Aqui é apenas a minha alegria de poder compartilhar com você a palavra de Deus. E eu louvo a Deus pela sua vida que se inscreveu nesse canal, tem nos dado uma força. Continue assistindo essas mensagens, compartilhando. Você vê que é uma coisa simples, porque o Evangelho é simples. O Evangelho é simples. Tem pessoas que tentam fazer do Evangelho, colocar beleza no Evangelho. O Evangelho não precisa disso. O Evangelho é completo e é simples. Paulo disse em Romanos, capítulo 1, verso 16, eu não me vergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Você precisa crer. Se você ainda não creu em Jesus, comece a crer agora. Se você não entregou a sua vida a Ele, entregue a sua vida a Cristo. Aceite como Senhor pessoal de sua vida. Jesus saiu do trono de glória para vir este mundo morrer por mim e por você, para fazer de nós cidadãos do céu. Porque Jesus pensa em nós não apenas aqui na terra, mas Ele pensa em nós já na eternidade com Ele. Mas para isso você tem que entregar a sua vida a Cristo. Não é a religião que vai lhe salvar, não é o seu pastor, mas é Jesus que salva. Só Ele tem poder de salvar, transformar o mais vil pecador numa nova criatura. Nós temos também, quando lemos a Bíblia, vou ler aqui uma sequência aqui, a Bíblia que está nas mãos dos crentes para leitura de estudo são escritas em diversas versões. As versões são resultado da atualização de uma tradução. A tradução significa passar tudo o que foi escrito a um idioma para o outro. No caso, a Bíblia passou de tudo que estava escrito em hebraico e grego. Então, a Bíblia foi escrita no hebraico e no grego, né? Então, hoje nós temos a tradução mais conhecida do povo brasileiro, é a João Ferreira de Almeida. É a mais comum que a gente vê por aí. Agora você vai ver aqui, inclusive aqui o comentarista aqui, ele coloca aqui dentro das versões a revista corrigida, né? Eu, pelo menos, gosto demais dessa corrigida, né? A revista corrigida, então você vai ver, vai estar lendo um livro, ou lendo uma revista de escola bíblica dominical, você vai ver ali a AR, as siglas AR, quer dizer, Almeida Revisada, né? Você vai ver em algum lugar ARA, né? Quer dizer, Almeida Revista Atualizada, né? Você vai ver em algum livro, algumas revistas, né? ARC, Almeida Revista Corrigida. Essa que eu mais gosto de ler. Tá? Nós temos também a Almeida Contemporânea, representada pela letra C, da editora Vida. Então são vários, mas o foco todo é Cristo. Mude algumas palavras, algumas colocações, o sinônimo. Por exemplo, tem Bíblia que você lê quando Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, João 15:1. É uma tradução que diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Então, da tradução de uma para outra muda, mas o significado, o conceito é o mesmo, tá? É muito importante isso. Além de ser publicada em diferentes versões, a escritura em português está disponível em bíblias de estudo, que em geral se trazem explicações no fim das páginas, tem texto em parágrafos, em linguagem de hoje. Então, quando você vai estudar a Bíblia, para entender a Bíblia melhor, leia a Bíblia com devoção. Ou seja, antes de ler a sua Bíblia, eu sempre uso isso. Antes de ler minha Bíblia, eu oro a Deus, ainda que seja com 2, 3 palavras. Senhor, abre meu entendimento e fala comigo através da tua palavra, te particulariza comigo. E Deus realmente vai abrir o teu entendimento para você entender a palavra de Deus. O nosso irmão Tiago diz que se alguém tem falta de sabedoria, que peça a Deus. Então nós vemos aí uma síntese, apenas uma síntese da nossa segunda lição, que é conhecendo a Bíblia. Você conhece o livro que está em suas mãos? Leia a Bíblia diariamente. Foi feita uma pesquisa na década de 90. O livro mais lido no planeta chama-se a Bíblia Sagrada. Mas por incrível que pareça, 70% dos cristãos não lê a Bíblia diariamente. Isso é muito triste, né? Uma pessoa que quer ir para o céu
e não lê a Bíblia. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que admitem edificam. Você tem que examinar a Escritura, ler a Bíblia, procurar entender o que Deus quer comigo e com você. O grande projeto de Deus é a salvação da sua alma. Jesus disse que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então você tem que pensar na eternidade. Você não pode pensar só nesta vida. Paulo disse: se nós esperássemos Cristo só nessa vida, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Nós temos uma esperança de estar com Jesus na glória. Que Deus em Cristo nos abençoe. E a nossa próxima mensagem, a próxima lição será Conhecendo Deus. Mas você nunca vai conhecer Deus se antes não conhecer as suas escrituras, que é através dela que ela manifesta a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe e até a próxima mensagem.